Nesse vídeo você vai aprender a diferença entre treino funcional e macaquice e eu vou te falar para que serve para você saber se vale a pena ter exercícios funcionais no seu dia a dia aí, certo? Você já fez treino funcional alguma vez? Escreve aqui embaixo nos comentários para eu saber. Clica no like, se inscreve se você não está inscrito e bem-vindo a mais um Goiaba Sincerão. Não precisa cortar pra aguentar. Preguiça. Ah, você tá de sacanagem. Olá, Goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina, você está no quadro Goiaba Sincerão, que eu dou leves tapas com luva de pelica aí, com responsabilidade em vocês. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre treinamento funcional. Você tem alguma dúvida de cabeça assim, Daphne? Treinamento funcional? O que exatamente ele é? Perfeitamente. Responderemos isso no vídeo de hoje. Não sem antes dizer para vocês irem conhecer nossas camisetas no site da loja. Camisetas como essa e com outras estampas você encontra em loja.com.br/goiabas. Ou essa altura do campeonato já deve estar aqui embaixo dos vídeos, na nossa lojinha. Então você pode clicar aqui e conhecer. São todas muito legais, feitas com muito carinho para vocês. Agora, sem mais fofura, treinamento funcional, o que é? Então, quando a gente vai analisar o que é um treinamento funcional, eu trouxe até aqui a definição do dicionário, Daphne. Porque a gente falou no último Goiaba Sincerão, e agora temos que repetir isso de novo, que é a terceira vez nós vamos repetir, que as palavras elas têm um sentido e a gente tem que tentar manter o sentido das palavras. Elas não podem ter outro sentido simplesmente porque você teve outra interpretação. Sabe, você não pode, deu na sua telha que você acha que janeiro quer dizer fevereiro, e aí você conversa com seus amigos dizendo que janeiro quer dizer fevereiro, mas não pode, né? Isso aconteceu um pouquinho com o treinamento funcional. As pessoas meio confundem treinamento funcional com treinamento em circuito. Como é que é treinamento em circuito? Treinamento em circuito você pega um exercício, aí você faz um exercício, aí sem descansar você vai para outro exercício que trabalha outra parte do corpo, de repente aquela parte do corpo de uma maneira um pouquinho diferente, aí sem descansar você passa para outro exercício e aí você faz um treinamento em circuito, né, que é um treinamento que gasta ali umas calorias a mais. Então para quem quer de repente emagrecer pode ser uma boa ideia, apesar de que fazendo um treinamento assim você consegue levantar menos peso do que se você desse um intervalo de descanso. Enfim, isso é papo para muita cerveja. Se você quiser um vídeo específico sobre treinamento em circuito, escreve aqui embaixo nos comentários agora. Mas treinamento funcional nessa altura do campeonato, eu já vou reconhecer que virou uma coisa que tem várias definições, mas a que eu vou seguir é a seguinte: a definição do dicionário. O que é funcional? É relativo à função ou funções de um órgão ou uma máquina, ou etc, outra coisa. Então o movimento ele pode ser funcional para você e pode ser menos funcional para outra pessoa, ou pode não ser funcional em outro contexto, mas é que tem movimentos que realmente para um ser humano médio, eles acabam sendo mais funcionais. Eles ajudam nas funções que a gente tem no dia a dia. Que pra gente se movimentar, você sabe que aqui é tudo uma máquina de músculo que puxa tendão, que puxa osso, que puxa não sei o que. Então tá tudo aqui ligado, inclusive por ligamentos. Ligado por ligamentos, uau! Não é aí que tá. Por isso que existe o significado no dicionário das palavras. Exatamente, Daphne. Tá vendo? As palavras, se você pensar muito, elas têm um sentido ali delas, que é legal a gente tentar manter. Então, basicamente assim, eu olho pro movimento, eu penso, este movimento, ele se parece com algum movimento que a pessoa vai fazer no dia a dia dela? Se sim, ele é um movimento funcional. Se não, ele não é um movimento tão funcional assim. E o treino funcional vem desse monte de exercícios funcionais que você coloca, né? Você pode fazer um treino inteiro funcional, você pode ter um ou outro exercício funcional dentro do seu treino de força, de musculação, por exemplo. Mas como assim, movimentos do nosso dia a dia? Tá muito complexo isso, não entendi. Quais são os movimentos do seu dia a dia? Fala um movimento pra mim, Daphne, que você faz no seu dia. Agachar. Agachar é um movimento funcional. E perceba que existe um exercício chamado agachamento. Entendeu? Empurrar, puxar, agachar, correr, pular, caminhar, ficar na ponta do pé. Tudo isso são movimentos funcionais, movimentos que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, a Daphne, ela tem 1,56 de altura. Então, pra ir num... Se espalhar... Não é só um exemplo aqui, é um exemplo que vai ser importante pra ela. Ela vai num show, por exemplo, que ela foi uma vez pra ver os Backstreet Boys, aí tinha uma menina na frente dela que era, tipo, muito alta. E aí, como é que ela fazia? Ela dava aquela trabalhada no gastrocnêmio ficando na ponta do pé. Então, pra Daphne, se eu boto ela pra fazer uma flexão plantar aqui, né, fazer aquela flexão, ficar na ponta do pé, voltar, na ponta do pé, voltar, sabe, na academia, aquele exercício que se faz na escada, às vezes nem tem máquina na academia, mas tem uma escada, aí você vai pro degrau fazer, esse exercício pode ser muito útil para um show, por exemplo, se você tem a altura da Daphne. Geralmente, esses movimentos que a gente faz no dia a dia são movimentos que precisam de uma estabilização. Por exemplo, quando a gente tá no dia a dia, assim, você vai agachar no seu dia, você não vai ter um encosto de um banco para você agachar, né, necessariamente. Você vai agachar para pegar uma coisa do chão, você vai pegar o seu
seu filho no colo. Você vai ter que fazer aquilo usando toda a cadeia de músculos que o seu corpo tem. Isso implica em contrair isometricamente alguns músculos, contrair concentricamente outros, excentricamente outros. Então você faz toda uma cadeia de movimentos para conseguir realizar aquele movimento específico que você quer. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dessa estrutura do corpo que convencionou se chamar de core, que é núcleo, que é essa região do corpo aqui, que inclui basicamente abdômen, glúteo e músculos da lombar. Então essa região do corpo é responsável pelo equilíbrio, né? Por eu estar aqui, por exemplo, na frente da câmera, aqui em pé e tal, eu posso estar dando uma mexidinha assim, tal, não sei o quê. Quem garante que eu fique numa posição mais paradinha, mais estável aqui na sua frente para você não ficar louco procurando o Diego como se o Diego estivesse num barco se mexendo? É o meu core. E no dia a dia a gente precisa de estabilização do core, a gente precisa manter esse equilíbrio para não tropeçar, para cair no chão, para agachar, conseguir levantar sem se desequilibrar, para alcançar uma coisa que está mais no alto, para pegar uma coisa que está mais embaixo, para mudar de direção, a gente precisa bastante do core. Então por isso que quando você trabalha o seu abdômen, trabalha os músculos do glúteo, trabalha os músculos da lombar e faz um movimento com uma prancha, que é esse movimento aí, você tende a estar trabalhando o seu corpo de uma maneira mais funcional, porque você está exercitando o seu corpo da maneira que ele precisa ser exercitado para ter um dia a dia mais produtivo aí, sem dor nas costas, sem dor na lombar, sendo mais capaz de realizar essa atividade do dia a dia. Você está meio que simulando uma atividade do dia a dia num exercício, para você treinar para ela. Quando você agacha, é a mesma coisa. Claro que, naturalmente, a gente não precisa ficar agachando com 200 quilos nas costas, mas é uma coisa de evolução natural do treino. Às vezes tem gente que quer hipertrofiar mesmo membros inferiores, mas o fato de você agachar, mesmo sem peso, é um ótimo exercício para você no dia a dia, porque você vai precisar agachar todas as vezes que você sentar numa cadeira e levantar, né? Levantar de uma cadeira sem precisar do uso dos membros superiores, né, da força dos braços, é muito importante para você ter uma vida mais autônoma. Às vezes você está sentado numa mesa que você não pode apoiar. Quem nunca já quase derrubou uma mesa de apoiar na mesa na hora de levantar da cadeira? Só que, qual é o problema? Tem gente que junta 2, 3 exercícios dentro do mesmo movimento e acha que porque você juntou 2, 3 exercícios, você está criando uma cadeia de movimentos ali que você pode chamar de funcional. E aí é que é o perigo. Aí é que começam as confusões, e as confusões perigosas, meu anjo. Porque isso aqui, por exemplo, não é um exercício funcional. Isso chama invenção de moda. Isso aqui é furada. Esse aqui é o caminho mais curto para dar tudo errado na sua vida. Em que momento do dia, por exemplo, que você vai precisar fazer um movimento como esse? Então vamos pensar no movimento, por exemplo, da musculação, como o tríceps francês. Sabe qual é? Que é esse exercício aqui, que é pro tríceps. Eu tô estendendo o cotovelo. Você já viu alguém na rua fazer esse exercício? Você já precisou em algum momento da sua vida fazer este movimento que eu tô fazendo? Usando essa posição? Talvez não. Então esse não é o exercício mais funcional que você vai ter. Porém, mesmo que você não tenha visto ninguém na rua fazendo esse movimento, o tríceps é um músculo importante pra gente, por exemplo, levantar do chão, levantar da cama, levantar às vezes numa cadeira, só que ele não é usado exatamente dessa forma como no tríceps francês. Então ele não é um exercício tão funcional. Eu considero ele um exercício pouco funcional, né? Ele vai ajudar você, vai te dar força, mas você não está trabalhando ele da maneira que você trabalha para levantar de uma cadeira. Diferentemente de quando você faz, por exemplo, um tríceps no banco. Quando você faz um tríceps no banco, você tá nessa posição, como se você estivesse levantando até da piscina. Só que para sair da piscina é exatamente o movimento que você vai fazer. Então é um movimento mais funcional. Então, do meu ponto de vista, eu acho super interessante você ter exercícios funcionais no seu treino. Pensando de um ponto de vista saudável, né? Não no ponto de vista estético, não no ponto de vista de ganho de massa muscular necessariamente. Se você está treinando para ganhar massa muscular e é isso que importa na sua vida hoje, não precisa encher o seu treino com exercícios funcionais, com exercícios com bola, que você faça em desequilíbrio, porque não faz muito sentido para o que você quer, para o seu objetivo. Funcional ele se popularizou porque geralmente você trabalha mais músculos de uma vez, você faz movimentos mais globais, mais complexos, ou seja, isso faz com que o gasto calórico do treino seja maior, principalmente comparado a um treino que você vai ficar fazendo rosca bíceps. Isso aqui o povo fala que é funcional quando você quer beber, né? Quando você quer tomar uma... E além disso, quando você trabalha exercícios funcionais, você também trabalha o core, lembra que eu falei? E trabalhar o core tende a dar uma impressão muito boa para quem está tentando emagrecer, porque você trabalha a região do abdômen bastante, você trabalha a região dos glúteos. Então a pessoa, mesmo que ela não veja ali um resultado necessariamente mais rápido, ela fica com a sensação de que a região da barriga dela foi muito bem trabalhada, e isso é muito motivante. Então tudo no final das contas vai voltar para a pergunta: qual é o seu objetivo? Pode ser que para você fazer
alguns exercícios específicos, funcionais no seu treino, vai ser legal. Pode ser que não faça falta. Então conversa com o seu professor, que pode ter exercício que pode sim te ajudar no dia a dia, mas não precisa se preocupar, ficar vendo, tem uma galera aí fazendo exercício diferente. Academia não é lugar de macaquice. Academia é lugar de fazer exercícios para você melhorar. Você quer fazer acrobacia, você vai em outro lugar. E você quer continuar vendo vídeo de saúde na rotina, você clica aqui ou aqui e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo.